Glória a Deus. Saúdo você que está aqui no templo. É sempre uma grande alegria recebê-los para adorarmos o Senhor. Nosso abraço ao senhor Getúlio, pai do Getúlio Júnior. Você sabia que o pastor Getúlio é Getúlio Júnior? Eu cruzei com ele mais cedo e disse que a semente dele tem gerado muito fruto aqui na nossa comunidade. Ele, a mãe do Getúlio também, é um prazer recebê-los. E para você que está no YouTube, eu vou parafrasear um pastor de quase 80 anos que eu vi a saudação deles esses dias e eu achei maravilhosa. Ele saudou a igreja e disse: você que está no YouTube e é da nossa igreja, está viajando, nosso abraço. Se você está enfermo, nosso abraço. Se você está de férias, o nosso abraço também. Mas você é membro e está em casa por preguiça, eu não vou mandar meu abraço, não. Nós temos que entender que a fé cristã é uma fé comunitária, gente. Se a gente não entender que a mídia ela vem para nos suportar, para nos dar uma extensão, mas não existe fé, não existe comunhão, não existe essas coisas virtuais, não. Eu achei o máximo a salvação desse pastor. Vamos ficar de pé, gente. Eu queria iniciar com uma oração. Como todos sabem, hoje a gente está tendo ali um culto que não é brincadeira, que não é entretenimento de criança. Nós estamos tendo um culto evangelístico. Saibam que seus filhos e filhas são evangelizadores, estão trazendo amiguinhos do colégio, coleguinha, primos. E nós vamos orar pelo mesmo mover de Deus que está aqui, esteja lá no Jerusalém. Cremos numa nação santa, numa nação que não se perderá. E muitas vezes a igreja ela tem deturpado alguns princípios. Como se as nossas crianças, o caminho natural fosse se desviar para voltar na adolescência. Não. O bom testemunho não é o drogado que voltou, não é o que não se desviou. Você crê nisso, meu amado irmão? Nós temos que crer que nós vamos ter uma geração que não vai se desviar. E não só isso, vai lá e vai puxar amigos para o caminho do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita agora, Pai, com unção sobrenatural lá o espaço de Jerusalém. Temos filhos e filhas, netos lá, Pai, a nossa herança, Pai, as nossas preciosidades, Pai. Clamamos, Deus amado, pelo Teu agir sobrenatural, visitação, Carabalá, do Teu Espírito, batismo com o Espírito Santo, dons distribuídos, Pai, santificação, Pai, entendimento e compreensão da Tua palavra desde a eternidade. Guarda, Senhor Deus amado, os nossos filhos e filhas, netos, Pai, e nós cremos, Pai, que o grande testemunho, Deus, é ver eles frutificando, Pai, na Tua casa. Eles não precisam se desviar, eles não precisam, Deus amado, flertar com o pecado, eles não precisam flertar com o mundo. Nossa oração, Pai, é que eles Te conheçam na intimidade e possam dizer que eu amo e sirvo não o Deus dos meus pais, mas eu sirvo o meu próprio Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Só organizar aqui. O tema da mensagem de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, se eu achar a folha, deixa eu ver aqui, vamos aqui, segunda, terceira, oitava, 15ª, zoeira, irmão, zoeira, só para me encontrar aqui, que ficou desencontrado. Vamos lá, meus amados irmãos. O tema da mensagem de hoje é Jesus, a multidão e os discípulos. Jesus, o bom mestre, nosso Senhor, nossa referência, o nosso padrão. A multidão e os discípulos. E a pergunta que eu queria que norteasse essa reflexão de hoje, martelasse aí no seu coração, na sua mente, no seu espírito, é uma autorreflexão. Eu estou na multidão ou eu sou discípulo? Tem duas formas de nós nos relacionarmos com o mestre. Na multidão é algo genérico, superficial, eu sou um amontoado, eu estou num grupo, muitas vezes indefinido, mas como discípulo, eu caminho nos passos do mestre. Eu tenho o mestre como a minha referência e sigo como um aluno disciplinado que segue dos mesmos passos do mestre. E essa reflexão, essa meditação, ela é fruto de um sacode gospel que o Senhor me deu recentemente. No seguinte sentido, eu até compartilhei numa reunião de liderança há algumas semanas atrás, eu compartilhei um pouquinho do que foi isso. O que é que o Senhor me disse, o que é que o Senhor colocou no meu coração? Ele falou assim: a minha igreja está se perdendo na busca pelas multidões, a minha igreja está tendo uma compreensão errada dos números, a minha igreja está entendendo
os números e a multidão de uma forma diferente que eu entendo. Quando Jesus falou isso, é mesmo, Senhor? Disse, é. E ali vamos refletir como é que o mundo vê os números, a multidão, pós século XVI, XVIII, após da matemática moderna, ali tendo pai como Descartes, racionalismo, iluminismo, revolução científica. O mundo ele ficou extremamente racional, ficou extremamente apegado aos números, aos quantitativos. Mas uma nova revolução se iniciou com o advento da tecnologia, década de 80, 90, 2000, que nós estamos vivendo, que nós começamos a ter essa base de idolatria aos números, mas agora potencializado pela tecnologia. A tecnologia tem potencializado a idolatria dos números das multidões nos campos virtuais. Algumas profissões surgem para trabalhar com isso. Cientistas de dados, gestores de tráfegos, para administrar essa multidão, essa gama de dados que tem, surgem profissões. Existem fazendeiros de perfis fakes. Você sabia que é isso? Na China, existem pessoas que trabalham, têm fazendas com centenas ou milhares de celulares controlados por robô, e com algum valor você deposita lá e ele gera uma enxurrada de seguidores ou uma multidão fake para bombar no perfil nas mídias digitais. Um fato é que o petróleo, que teve uma revolução e que guiou as companhias, não tem mais tanto valor. Hoje, o novo petróleo são os dados, a informação, vide a briga China e Estados Unidos, que eles sempre estão brigando quem vai ter o protagonismo dos dados, e a China não deixa que algumas empresas de tecnologia adentrem no seu território, porque não quer liberar os seus dados para os americanos, e da mesma forma. E essa idolatria dos números, ela gera alguns transtornos, algumas coisas que são, de certa forma, até absurdas. Se você é um bilionário, como existe um bem famoso, e tem fama e seguidores, e tem dinheiro até para comprar uma empresa de rede social, você pode, no Twitter, colocar alguma coisa que gera um colapso econômico, de certa medida. Se você é, como a gente vê aqui no Brasil, alguns jovens que cresceram brincando com a internet, fazendo pegadinha com cabelo vermelho, rosa, amarelo, laranja, de tudo que é jeito, mas eu me torno, porque eu criei uma gama de uma multidão que me valida, eu me torno um oráculo de qualquer tema. Porque eu tenho uma multidão, eu posso ser referência de fé, de futebol, de política, de moral, de tudo, porque eu tenho uma multidão e a multidão me valida. Isso é tão fato que hoje existe valuation, que era de empresa, existe valuation de perfil de Instagram. As pessoas valorizam o perfil de tanto que a pessoa fatura, e se a pessoa quiser, não, esse Instagram aqui ele vale 5 milhões de reais, X milhões de reais. Ah, é muito? Um post hoje do Cristiano Ronaldo está avaliado em 2 milhões de reais. Porque ele tem quase 500 milhões de pessoas o seguindo. E essa loucura que está acontecendo no mundo está adentrando, de certa maneira, para a igreja. E Jesus diz, pô, se vocês não entenderem diferente a forma de compreender os números e as multidões, você vai deixar que o mundo invada a igreja e lhe doutrine, e não o contrário. Mas você pode dizer, não, isso não me influencia não, eu sou alheio a isso. Será? Quando você entra no YouTube, você clica no que tem mais ou no que tem menos? Seja sincero. Quando você vai pedir num aplicativo de comida, o que é que ele influencia? A melhor nota ou a pior nota? Que é uma forma de gerenciar a multidão. Quando você toca no Spotify, você acha que ele está fazendo algo personificado para você? De certa forma, os algoritmos até conseguem. Mas, em geral, também ele tem um efeito manada e vê o que está tocando, vê o que está bombando, e ele vai lhe influenciando para isso. Existe um case real que pegaram uma pessoa que era viciada em redes sociais, colocaram eletrodos no cérebro dela, e ela fez um post. E como viciada, ela teria que ficar todo tempo olhando o impacto desse post. Mas vieram os hackers e zeraram toda e qualquer interação naquele post. Ela olhava e não tinha nada, olhava, não tinha nada, olhava, não tinha nada. O sentimento que virou no cérebro dela era quase de uma depressão. E depois fizeram um experimento outro dia, de outra maneira, colocaram os mesmos eletrodos, e ela fez um post, e fizeram o efeito dos hackers bombar, viralizar o perfil dela. Repost, post, curtida, mas tudo falso. O êxtase no cérebro dela era quase de droga. Uma extrema descarga. Para ver como isso está influenciando, nos influenciando. E tem um case interessante
que é pegando um motorista de aplicativo esses dias, aí ele estava em êxtase, comentando, eu gosto de trocar ideia, e ele, eu sou 5.0, tenho não sei quantas milhares de corridas e sou 5.0, e por isso eu tenho direito a isso, isso e tal. Legal, parabéns, 5.0 é a nota máxima, né? Mas eu vou olhar aqui como é que você está. Aí ele olhou ali e disse, você está 4.79. E eu disse, isso é bom ou ruim? Ele disse, não é ruim, mas também não é bom. A partir de 4,85, você já fica melhor. Então você vai me dar um curso para me sair de 4,79 para 4,85, 0,6, vai mudar quem eu sou? Mas isso parece ser cômico, mas isso Black Mirror, que é uma série de tecnologia, previu isso há alguns anos atrás, que a gente ia ser norteado por uma sociedade, que as avaliações nas redes sociais iam determinar muita coisa e até compor a forma que a gente interage. E a pergunta volta, e aí, eu estou na multidão ou sou discípulo? E Jesus continua dizendo que nós estamos nos perdendo nos números. Aí você diz, entendi que está no mundo, entendi que isso me afeta de alguma forma, mas eu acho que na igreja não está afetando, não. Eu acho que você pegou pesado aí na igreja, a igreja é santa, a gente não traz nada do mundo para a igreja, isso não está afetando, não. Será? Quem nunca ouviu a pergunta, quando você fala que é da igreja tal, e a pergunta que vem, quantos membros tem? Como validação de fé, de testemunho, de... E eu gosto da resposta do pastor Paulo Borges Júnior. Pastor, quantos membros tem na tua igreja? Ele, todos. E Jesus é o cabeça. Ele saiu da numerologia e saiu na completude do corpo de Cristo. Frases do tipo, a célula foi uma bênção, o curso foi uma bênção, a oração foi uma bênção, o evangelismo foi uma bênção, tudo foi uma bênção, aí depois vem, tinha X pessoas. Como se o X pessoas fosse o termômetro do mover ou não do Espírito Santo. E nós, como os pastores, temos o costume de visitar células, né? Fala sobre a nossa coordenação. E é intrigante quando você vai numa célula que tem lá 3 ou 4 pessoas, o anfitrião já fica angustiado. Ele fica ali dando zap, aí vem o povo, cadê o povo, não sei o que e tal. Ele já fica ali. Mas, pastor, na passada tinha 16. Como eu disse, meu irmão, vieram os que deveriam vir. Não é sobre isso. E isso tem questões do tipo, cantor é benção porque tem X milhões de seguidores, pastor é benção porque tem não sei quantos mil, não sei o quê, igreja é... Tudo isso voltado aos números. E aqui o objetivo dessa ministração não é fazer uma crítica irresponsável aos números, não. Porque existe herege e bênção com 1 seguidor e com 1 milhão de seguidor. Mas da mesma forma que os números de seguidores nós não podemos condená-los, nós também não podemos ter uma avaliação irracional que se tem muito número é bênção. Primeiro, para você ser uma bênção, você tem que caminhar junto. Você pode até dizer, não, aquele pastor prega uma palavra bíblica. Ponto. Mas quem vai dizer que ele é bênção ou não é a igreja dele. É a família dele. Entendeu? Essa música aqui que eu gosto são músicas cristocêntricas. Mas eu dizer que aquela banda é uma bênção, não caminho junto. Nunca vi, não sentei à mesa. E muitas vezes a gente tem pegado esse entendimento do mundo de dizer que se porque tem muito número é bênção e colocado o carimbo. Você é bênção. E muitas vezes gerando muito problema para a igreja. E vamos lembrar que números, multidão, não são validadores de obediência e fidelidade. Não são. O Senhor nos chama para sermos fiéis e obedientes. E nesse tocante, Jesus me deu, continuando o tratamento, eu já estava nas cordas e Jesus continuou batendo e disse, vai para a minha palavra de Deus e ver como eu trato os números. E ele foi me dando alguns textos ali nos evangelhos, eu disse, Jesus, eu trouxe aqui apenas 2 para dar uma ilustrada, mas se você se debruçar, tem muitos textos que mostram como Jesus vê completamente diferente a questão dos números e multidões que nós. Marcos 6:5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quantos são alguns? 5? 10? 100? Alguns, por Senhor universo, pode ser 1, 2, 10, 50, 300. Vamos a Mateus 4, 24 e 25.
Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Quantos são? Todos. Todos, são todos. E ele curou tudo. Veio tudo, ele resolveu. Aí ele não fez a contabilidade, se foi 200, se foi 300, se foi 500, se foi 800. Mas tem vezes que Jesus usa número, com princípios específicos. Quando ele usa que de 10 que ele curou, um voltou, ele está dando uma intenção de proporcionalidade. Quando ele fala lá dos 5 pães e 2 peixes, fala a família, ele está dando uma intenção do poder de Deus, dando glória a Deus. Mas ele não ficava fazendo contabilidadezinha de seguidor, do que deu, do que não deu. Não. Não, Jesus, mas eu acho que ele não fez, Júnior, é porque ele tinha problema de contabilidade, muita gente chegando e tal. Mas se ele disse que ele tem todos os cabelos da nossa cabeça contados, ele não conseguia contar uma grande multidão? Claro que conseguiria. Ele não contou porque era irrelevante. Era irrelevante. E multidão, ele usa várias formas de multidão. Ele usa multidão e grandes multidões. Qual a diferença da multidão para multidão? Jesus, muitas vezes ele falava, aqui tinha uma multidão e ali tinha uma outra grande multidão. Não podemos saber. Mas Jesus, ele não se dobrava aos números. Por vezes, estando no que seria hoje no Trend Topics, no Twitter, no perfil validado lá com a setinha bombando, ele saía, dava um vazar e as multidões clamando, vou para o monte ficar com meu pai. Quem faria isso? Não, a multidão está clamando, a multidão está babando, vamos marcar aqui, vamos repostar Jesus. Ele saía a francesa, quando via, estava no monte com o mestre, com o pai. E nós temos que entender que Jesus ele não tinha nenhuma estabilidade emocional para as multidões. Ele fazia milagre e depois dizia, não conta para ninguém. Se ele quisesse bombar para repercutir, ele cura alguém que não fala e diz, não fale para ninguém. Como é que... Um cego, que o pessoal vê o cego correndo e diz, não fale para ninguém, um aleijado. Mas ele não queria nenhum holofote fora do tempo. Ele não queria nenhum... Ele já sabia que ele já estava marcado ali para ser perseguido, ele não queria perseguições além do desnecessário. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos agora, feita essa introdução, vamos para o texto que vai nos nortear nessa reflexão. Marcos, capítulo de número 5. Uma passagem bem conhecida. Vamos dar aqui um pano de fundo. O texto que a gente vai se debruçar é o texto que fala da mulher do fluxo de sangue e da cura da filha de Jairo. Mas antes desse texto, nós temos mais 2 milagres ali muito próximos. Um que Jesus acalma a tempestade e outro que Jesus expulsa os demônios e coloca nos porcos. A gente pode fazer aqui uma quadrilogia de Jesus montando um mosaico da sua soberania. Sou o Senhor da natureza, acalma a tempestade. Sou o Senhor do mundo físico e espiritual, expulso os demônios. Sou o Senhor da saúde, curo a mulher doente. Sou o Senhor da morte, ressuscito a filha de Jairo. É esse Deus que nós servimos, gente. É esse Deus que nós servimos. É problema de doença? Manda no mestre. É problema de relacionamento? Manda no mestre. É problema de tempestade, está querendo viajar sem chuva? Manda no mestre. Manda no mestre. Aleluia. E nesse contexto... Vamos ler o texto sagrado. Vamos lá. Marcos 5, 21, 43. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão tocou o seu manto. Porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou-os atônicos. E ele deu ordens expressas, Deus tem senso de humor, para que não dissesse nada para ninguém. E mandou que desse para ela alguma coisa para comer. Ele ressuscita a mulher morta e diz: não conta para ninguém. Não sei quantas testemunhas. Vamos lá, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E nesse texto, meu amado irmão, minha amada irmã, tem os pontos altos, obviamente, que são a cura da mulher do fluxo de sangue e também a ressurreição da filha de Jairo, ambas motivadas pela fé em Cristo Jesus. Mas o objetivo da reflexão de hoje é adentrar nas relações que Jesus teve durante esse período. Ele se relacionou com vários grupos distintos de pessoas, grupos maiores e grupos menores, e ele deixou preciosidades no texto bíblico para que a gente reflita sobre isso, sempre com a ótica da pergunta: sou discípulo ou estou na multidão? E nesse trecho a gente tem alguns grupos, algumas pessoas distintas. Primeiro, Jesus, o bom mestre. O texto inicia dizendo que existia uma grande multidão sentada à margem. Estavam ali recebendo a palavra de Deus, Jesus estava ensinando. O texto segue, aparece Jairo, um pai atordoado com a sua filhinha de 12 anos que estava para morrer. Ele segue no caminho, aí uma multidão o cerca, acredito que parte da multidão anterior, com essa há um aglomerado de gente. Depois surge a mulher do fluxo de sangue, depois vem os mensageiros de Jairo, que chega para ele e diz: a gente cria que Jesus poderia ir até a saúde, mas já morreu, libera o mestre. Jesus chega lá, ele encontra, antes de ir para lá, ele chama ali 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para ir nessa missão com ele. Chegando lá, ele encontra os pranteadores. O que eram os pranteadores? Eram pessoas que eram contratadas para fazer velório, para chorar, tocar instrumento, ficar lamentando. Existia essa cultura judaica na época. E para adentrar no quarto, ele pega Jairo, a sua esposa, e ali ele ressuscita a filha. E dentro dessas relações, eu extraí aqui 5 lições nesse tocante de discípulo e multidão. Vamos à primeira delas, que é: a multidão não é boa ou ruim por si só. Vamos ao verso 21. Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava lá à beira do mar. Existia uma multidão que estava querendo ficar do lado do mestre para aprender. Bênção. Mas quando a gente compara essa multidão com o grupo de panteadores, que Jesus chegou e disse: está tudo certo, ela só está dormindo, eles riram e escarneceram do mestre. Então, quando a gente compara aquele grupo diminuto com a multidão, quem está melhor na fita? O grupo pequeno. Então, a ideia aqui não é demonizar, dizer se tem muitos seguidores, se tem multidão, se a igreja é grande é bênção ou maldição. Não. Sempre vai ser o coração. Nós conhecemos pessoas, e podemos dizer, nós recebemos aqui na igreja em maio, pessoas que o Senhor colocou como boca na nação: Luciano Subirala, Martinho Pozella, que são pessoas que a gente diz que é bênção, porque tem que caminhar junto. E a gente, se eu der uma voz, amém. Glória a Deus por isso.
E lá no verso 40 fala que os pranteadores todos riam dele. E nesse tocante que a gente não pode deixar que a multidão nos dite o que é bom ou o que é ruim, lembre-se do mestre adentrando em Jerusalém. A multidão disse, hosana nas mais altas alturas. Pouco depois disse, crucificam. Então, a multidão, por si só, não é parâmetro. Nesse tocante de como as multidões nos influenciam, meu amado irmão, meus amados irmãos, eu vou compartilhar a questão de um testemunho. Eu tenho o hábito de correr, em geral eu corro ouvindo ou pregação ou podcast. E o algoritmo, quando eu estava clicando lá, surgiu na primeira linha ali uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, um homem que tem pregações bíblicas de grande relevância. Só que quando eu cliquei e comecei a estar correndo, não era a voz do pastor Hernandes. Eu disse, está estranho, eu puxei o celular, eu tinha clicado no Hernandes. Aí eu disse, não, deu volta e não, vou clicar no Hernandes. Aí o Senhor, por que você não vai ouvir o Hernandes? Você só quer ouvir o Hernandes. Aí eu disse, entendi, Senhor. Vamos de Hernandes. E tirando a brincadeira, meu amado irmão, minha amada irmã, não é incomum eu estar correndo, de vez ou outra, ser rasgado pelo Evangelho, escorrer uma lágrima, sentir a presença do Espírito Santo, mesmo na corrida. Mas o que a palavra do pastor Hernandes, que o Espírito Santo gerou naquele dia, quem corre ou faz alguma atividade física, sabe que a respiração é fundamental. Eu comecei a chorar, comecei a ser rasgado pelaquela palavra, eu já estava me engasgando com o meu próprio choro, eu tive que parar. Não tive condição de continuar correndo. E terminei o treino andando, pela pregação do pastor Hernandes. Pastor Hernandes é uma bênção? A palavra dele é uma palavra bíblica? Sim. A do pastor Hernandes também. E que a gente não se deixe se influenciar pelo entorpecimento dos números. Ponto 2. Jesus usava as multidões para semear. Jesus ele vivia o que ele ensinava. Não existia dicotomia entre o ensino de Cristo e a sua prática. Ele nos deixou uma palavra que nós teremos que ser como semeadores. Jogar a palavra para que ela caia em todo tipo de solo. Jesus ele pregava para a multidão, para a grande multidão, para contato individual, para grupo pequeno em casa, para discípulo do lado de uma fogueira. Ele estava jogando a semente de todas as formas. E nesse contexto ele estava sentado com uma grande multidão pregando. E no meio do caminho ele para e prega só para Jairo. Crê somente. Crê somente. O mesmo mestre que teve o sermão do monte com as multidões, ele mesmo pregou por uma adúltera. Eu não te condeno, vá e não peques mais. Pregou para um publicano, teve vários momentos de pregações individuais. E Jesus usava toda a oportunidade para semear. Mas e qual é a minha multidão, Júnior? Quem colocar na sua frente. Sua multidão pode ser sua família, sua multidão pode ser sua célula, sua multidão, se você tem uma voz numa faculdade, pode ser aquele público. Estou vendo aqui o Pedrão, que tem sido boca de Deus lá nos Estados Unidos. É quem o Senhor colocar na sua frente. Sua multidão é quem o Senhor colocar na sua frente. Se Deus colocar pouco, na visão assim, 30, 50, 10, 2, 3, use para semear. E também semeie no individual. Vai no pouco e vai no muito e vai jogando semente. Não para de semear, porque o Senhor é que dá o crescimento. Amém? E nesse tocante que Jesus falou, né, que nós devemos usar as multidões para semear, ele também me deu um outro alerta, né? Continuava nas cordas de Jesus batendo. A minha igreja perdeu a alegria de pregar para uma pessoa, de pregar para 2 pessoas. Minha igreja está perdendo a alegria de pregar para poucos. Me chama para um culto que tem plataforma, eu vou. Me chama para a célula, tem lá 4, 5 pessoas para pregar. Não, eu sou muito bom para pregar numa célula. Tocar no culto das 11 horas, ou num evento especial, eu gosto. Não, tocar lá para as crianças, não é tão convidativo. Fazer visitas frequentes num casal que você sabe que está precisando do cuidado de Cristo e não vai ter nenhum holofote. Jesus, 3 meses visitando um casal para consolidar, Jesus. Não, pai, me dá algo maior. Mas, em geral, gente, a história comprova que pessoas que são fiéis estão em algo maior, foram fiéis em algo menor. Não vai querendo dar esse trampolim gospel não, viu? Você pode se enrolar, ficar enrolado. Porque a própria palavra nos diz que, em Lucas 15:7, há mais alegria para um perdido que se converte do que 99 salvos.
E muitas vezes a gente tem perdido esse discernimento de fazer a nossa parte. E nesse tocante eu tenho 2 testemunhos. Como sabem, eu tenho chamado com crianças também. E há um tempo atrás, ainda lá na igreja antiga, lá na Araguaia, nós tínhamos um ministério infantil bem menor. E a gente sempre orienta os professores, se prepare, ore, busque, esteja pronto. E eu cheguei para dar uma aula, nossas aulas tinham 7, 8, 9 crianças na sala, e naquele dia tinha uma criança. Eu disse, Jesus, trabalhei a semana toda aqui, me preparei, me consagrei, uma criança, Deus, nem 2. Até porque dá até trabalho dar aula para uma criança, que você tem que ter todo cuidado, deixar a porta aberta, falar para um outro tio que você está sozinho para ter todo esse zelo, né? Aí Jesus disse, não é hora de pregar ou ensinar, esquece a aula e entra na vida, discipula. E ali foi algo que marcou. Isso aí tem uns 10 anos, marcou aquela interação real com aquela criança. Falou de problemas da família, de dilemas e dificuldades financeiras, de sonhos para mudar de vida que ela tinha. E ali a gente orou, chorou junto e foi uma bênção. E vez ou outra o Senhor me dá assim, lembra daquela situação com aquela criança. E alguns meses atrás, aconteceu algo semelhante. Estava escalado para pregar de quarta-feira. E começando a rabiscar o sermão, vendo aqui e tal. Em geral, não sei, tem pessoas que conseguem fazer sermão fast food. Às vezes eu troquei até uma ideia com o Getúlio, eu não consigo. Aquele cara que abre a Bíblia, estou com o sermão pronto. Não, é fruto de estudo, de consagração. Aí quando eu comecei a separar o texto, vi que ia pregar na outra semana, o Senhor, você vai pregar para uma pessoa. Eu disse, Jesus, só uma? Não dá para ser 2 não, pai? Não, essa ministração é para um filho meu que precisa dessa palavra. Lembra da criança? Eu disse, amém, Jesus, entendi. Preparei o sermão e vim no quarta-feira, uma quarta-feira gelada, véspera de feriado. Tínhamos aqui algumas dezenas de pessoas e eu ficava aqui, quem será, Senhor, que o Senhor quer surpreender hoje com essa mensagem? Mas aí eu disse, mas a gente está na mídia também, será que é na mídia? Será quem é e tal? E entreguei tudo de mim naquele sermão. E ao finalizar veio um irmão, que eu nunca tinha visto, com os olhos marejados, e me deu um abraço e disse, essa era a palavra que eu precisava do Senhor. 15 dias depois ele estava se batizando na igreja e hoje caminha conosco. E o Senhor continua dizendo, minha igreja, a gente tem perdido o ânimo de cuidar de uma pessoa, de discipular uma pessoa. Eu quero o like, se der um negócio grande aqui que vai dar umas curtidas bacanas, você até vai. Fazer uma história aqui bacana na igreja, oh, legal, que crente bacana que eu sou. Pode fazer uma história, gente, marca a gente também, não tem problema não. Mas faça a obra no secreto também, não estou dizendo para não fazer isso. Vamos ao ponto 3. Jesus enxerga o indivíduo na multidão. Versos 23 e 24. E lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Isso Jairo falando. Vem, por favor, impõe as suas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e comprimia. Agora vamos para o verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Aqui, meu amado irmão, aqui fala de 2 grandes multidões. Será que só Jairo e a mulher do fluxo de sangue tinham problema? Será que só elas tinham dificuldades emocionais, financeiras, de saúde? Não. E o que é que diferenciava ela dos demais? Coração quebrantado e rendido ao Mestre. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. O mundo vai dizer, você precisa estar na lista da Forbes, você precisa ter uma declaração de imposto de renda grande, você precisa ter muito número para que você seja visto, você precisa ter seguidor, você precisa ter que... E Jesus diz, não, filho, eu te vejo no meio da multidão. A sua relevância está em mim, filho. Eu sou tudo o que você precisa. E eu te enxergo. Mas se você estiver se alimentando pelos aplausos humanos, eu não vou conseguir suprir. Porque existe uma idolatria disputando o lugar comigo. E ali, Jesus, ele se tocou, se comoveu por essas 2 pessoas. E é muito interessante que, por causa do Jairo, ele adentrou no extremo risco. Jairo foi para o tudo ou nada, all in. Em que sentido? Ele era líder da sinagoga, todo o status religioso era contrário a Jesus, e a palavra fala em outro evangelho que ele se prostra e adora. Judeu só adora a Deus. Judeu não é igual outra, é uma religião aberta, que tem muitas. Não, judeu só adora a Deus. E quando ele vê o mestre ensinando e se prostra e adora, ele está dizendo para todo mundo em volta, diz, eu estou rompendo com o judaísmo. A partir de agora, eu estou dizendo que Jesus é o Messias.
E ali ele ia perder status, relevância na sinagoga, tudo ele deixou para trás pelo mestre. A mulher dos fluxos de sangue, da mesma forma, ela era impura há 12 anos, estava quebrada financeiramente, o texto é claro dizendo que ela gastou tudo. E quando ela se joga aos pés do mestre, ela estava até abrindo mão da própria vida, porque uma pessoa impura não podia trocar em outra, ela tinha que estar dizendo impura, impura, impura. Eu fico imaginando essa mulher meio disfarçada para que alguém não reconhecesse e toca no mestre. Mas se dá ruim, se dá errado, ela poderia ter saído aos pontapés, às pedradas e até apedrejado e dizer, pô, por que essa impura está tocando no mestre? Ambos deram em Jesus. E Jesus é tão interessante, meu amado irmão, voltando ao tema que ele não tinha carência emocional, que ele poderia ter feito um ministério do distanciamento. O que é isso? Testei o sermão do monte, bombou. Vou só pregar. Monta terceiro culto, quarto culto, quinto culto, faz 7 cultos por semana e eu vou ficar só no sermão do monte. Ô discípulos, vocês fazem o trabalho sujo, só divulga, que eu vou... Que a palavra de Deus fala que as multidões vinham até ele cruzava o braço e ficava. Mas esse mesmo mestre fala que vendo uma grande multidão, ele se compadeceu, que eram como ovelhas, sem pastor. Por isso que ele descia do seu trono de glória, como ele desceu, para encarnar, para interagir. E ao ponto de ser chamado, quando sentava para comer com um, ele dizia, ele é glutão e beberrão. E ele não se importava quanto a isso. Não se importava. Ponto 3, Jesus não rejeita um coração quebrantado. Versos 22 e 33. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Versos 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E aí a gente só ratifica o que a gente falou há pouco, que no mundo natural, eles só tinham uma semelhança, estarem perdidos e ter um grande problema para resolver. Mas todas as coisas no mundo natural os distanciavam diametralmente. Já era um homem de relevância, de status. Ela, uma mulher quebrada à margem da sociedade impura. Mas aí fica claro que Jesus não faz acepção de pessoas. Em ambos os casos, ele para e atende. Mas ali é interessante que Jesus para atendê-los, demonstrando claramente um ensinamento. Jesus, ele já sabia que ia ressuscitar a filha dele. Ele estava lá pregando o sermão e Jairo se prostra. Ele poderia, Jairo, segura a onda aí, vamos terminar aqui, eu já vou ressuscitar mesmo, está tudo certo. Mas deixa eu dar uma terminada aqui, porque a galera vai me abraçar no final, eu gosto dos abraços, eu gosto do negócio aqui legal, e depois a gente vai, Jairo. Foi isso que ele fez? Não, o versículo é claro. Ele parou. Interrompeu o sermão, parou. Vou ali socorrer um coração quebrantado. Foi isso que o nosso mestre fez. Foi isso o que o nosso mestre fez. Vamos ao ponto 5, versos 37 e 40. Esse é o ponto que eu queria que você mais prestasse atenção, que esse é o cerne para a resposta daquela pergunta que eu fiz no final. Se a gente é multidão ou discípulo. 5:37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vamos ao 40. Mas todos começaram a rir de Jesus, ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e ele entrou onde se encontrava. Aqui Jesus ele nos deixa um tesouro que ele faz distinção entre a multidão e o discípulo. Antes de falar que ele selecionou Pedro, Tiago e João, o versículo anterior está falando que tem as multidões imprensando Jesus. E ele fala, não deixou ninguém ir com ele. Existem missões que é para discípulo, não é para multidão. Ele poderia, se tivesse fraqueza emocional, dizer, vamos fazer a torcida organizada do Nazareno. Jesus, Jesus, vamos, e com toda a multidão lá. Mas ele sabe que multidão, sem um coração convertido de discípulo, é nada. Ia ser só amontoado de gente. Chegando na casa, ele tem um outro prova da mesma forma. Ele vê as pessoas chorando ali, cambrantando, pranteando, tocando instrumentos, e ele tenta dizer, ela não está morta. Ela só dorme. E eles riem
dele. Aí Jesus disse, reprovados, vocês não podem entrar para ver o milagre. Eu não vou colocar incredulidade naquela sala, naquele quarto. Mas se Jesus fosse um fraco emocionalmente, ele ia dizer, vamos fazer um milagre para bombar e para todo mundo falar, entra com os planteadores, eles choram, toca instrumento, e Jesus faz, e não sei o quê, e depois ele faz o milagre, e todo mundo ia ver. Não, ele disse, gente, essa galera aqui que não crê, é peso morto, é peso em cima de papel. Na verdade, eles vão jogar contra. Essa incredulidade que eles têm aqui, se eu colocar lá, eles vão jogar contra. Então, vocês ficam aqui, mas tem um tesouro magnífico disso. Primeiro, ele chamou 3 discípulos do pilotão de elite. Pedro, Tiago e João. Mas para adentrar na porta, ele já conhecia que ali existia um novo discípulo. Jairo. Vem para dentro, Jairo. Você é discípulo. Pedro, Tiago e João, pilotão de elite. Jairo, você está no mesmo patamar. Entra para dentro e você vai ver um milagre. Você vai ver um milagre. E muitas vezes, meu amado irmão, nós temos se entorpecido, achando que multidão é a mesma coisa que discípulo. Não é. Multidão não tem uma diferença de uma multidão não convertida, crente, islã, qualquer outra religião, não tem diferença. O que tem diferença no reino de Deus são discípulos. Vamos ao texto que Mateus 28, 19 e 20, que é o texto que também tem martelado o meu coração esses dias, que é a grande comissão, que muitas vezes a gente lê alguns textos bíblicos que são batidos, a gente lê. Achei muito linda, primeiro a nossa querida missionária Edmeia falando que você tem que ler o texto, ver ali, vírgula, ver a pausa, ver o artigo. Tem muitos tesouros escondidos. E muita gente professa um versículo e às vezes perde a dimensão do tesouro que tem aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue mais um. Ensinando a obedecer a tudo que lhe ordenei, estarei sempre com vocês até o final dos tempos. A grande comissão não é para fazer multidão, não é para fazer curioso, não é para fazer pessoas que toleram Cristo. A grande comissão é para fazer discípulos. E não só fazer, como consolidar, como ensinar e prepará-los. E aqui Jesus, ele continuou, eu nas cordas batendo, e disse, meu filho, pensa uma coisa. Se você começa uma missão, entendendo ela errada, como é que você vai concluir ela errada? Como é que você vai concluir ela corretamente? E além de começar a missão errada, medindo errado. Porque a igreja contemporânea, ela tem se preocupado em fazer multidão e medindo o nível de multidão, como se fosse validação de fé. Aí Jesus disse, o fim vai ser erro. Olha para o texto, filho. Eu mandei fazer discípulos, fiéis seguidores de Cristo. Não, mas eu cheguei no grande dia, Jesus, eu estou aqui com uma série de admiradores seus. Ele disse, não foi isso que eu mandei você fazer? Mandei fazer discípulos. Não, Jesus, eu estou aqui com uma galera que é gospel. Até curte uns vidinhos do Instagram ali, tem uns perfis ali do Instagram, corta umas figurinhas ali, de uns canais gospel, e até reposta Jesus. Não foi isso que eu mandei fazer, filho, eu mandei fazer discípulos. Isso é tão prova que Jesus ele gastou a maior parte, não gastou, investiu o seu ministério. Tem poucos relatos dele pregando para muita gente, mas tem muitos relatos dele ensinando e discipulando seus discípulos. Em 3, em 10, em 2, em 1, puxão de orelha, confronto, palavra, porque ele sabia que para o que viria depois, teria que ser discípulos. Porque ele sabia que depois dele ser crucificado e subir, só persistiriam discípulos que estivessem dispostos a morrer pelo Mestre. E nesse tocante, meu amado irmão, a gente fica com essa reflexão. Se nós somos multidão ou discípulo. E na multidão, meu amado irmão, tudo fica muito parecido. Mas no campo espiritual não tem diferença de um ateu e um crente nominal não convertido. Não tem diferença de um islã e um religioso hipócrita. Não tem, na multidão está tudo ali, devia ter de tudo ali seguindo Jesus. Mas não tem diferença. No campo espiritual só tem 2 caminhos, salvo e perdido. Discípulo ou
inimigo de Deus. Só tem esses dois caminhos. E Mark Dever, um teólogo contemporâneo, ele faz uma reflexão que é dura, mas real. Ele fala: o maior câncer da igreja contemporânea é crente não convertido achando que é crente. Porque ele fala assim: o ateu, você ainda tem até uma esperança de dar um chacoalhão e de repente converter. Mas aquele que acha que é sem ser, misericórdia. Misericórdia. E eu trago aqui alguns dados de uma pesquisa feita em algumas igrejas americanas, porque a gente não tem muitas vezes estatísticas no Brasil quanto a isso, mas em geral ainda o evangelho nos Estados Unidos é referência para o mundo ocidental, e muita coisa do que acontece lá, muitas vezes, pouco depois está aqui. E que em nome de Jesus, do que tem de ruim não fique só as inspirações. Mas alguns estudiosos americanos começaram a adentrar em algumas igrejas para avaliar a membresia. Não é avaliar visitante, curiosos, não. Eles pegaram o rol de membro e começaram a avaliar para fazer um estudo estatístico. Igrejas com 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, 100 pessoas, diversos públicos. E eles chegaram a essas conclusões. Do rol de membro, em média das igrejas americanas, 5% das pessoas que estão no rol não existe. Fake, fantasma. Não sabiam nem o que era ficha, não sabiam nem o que era. 10% não foram achados. Tentaram entrar em contato, tentaram assim, não acharam. 25% só frequenta de vez em quando. Culto de ceia. Às vezes é mais cheio do que os demais, né? A gente não sabe por quê. Às vezes uma cantada de Páscoa, Natal, eu estou ali, Dia das Mães. 50% só aparece de domingo. 70% nunca estiveram numa reunião de oração, voltada a ter joelho no chão e orar e se debruçar pelo Senhor. E o dado mais alarmante dessa pesquisa é 95% nunca falaram do amor de Cristo para ninguém. Misericórdia. Será que a nossa realidade está muito diferente disso, gente? Será que a nossa realidade está muito diferente disso? E muitas vezes a igreja americana é aplaudida, a igreja grande, não sei o quê, os movimentos, igreja com 20 mil membros, 50 mil membros. Tem delas que são fiéis. E eu tive a oportunidade até de visitar algumas dessas, mas tem outras que é só número com multidão, que você espreme e não tem nada. Em contrapartida a isso, eu compartilho um testemunho que me impactou muito. Ontem à noite o Fernandão compartilhou no grupo de multimídia um vídeo de testemunhos de pessoas que foram impactadas com o evangelho de uma forma real no sertão nordestino. E um desses testemunhos me tocou mais dentre os outros, que também era maravilhoso. Era de um carvoeiro, aquele cara que trabalha fazendo carvão, um trabalho extremamente pesado. O senhor lá, eu acho que ele tinha menos de 40 anos, com aparência de 60, sem dentes já. E esse homem, ele sonhava que seria um pastor. Ele disse que começou a ter sonhos que seria pastor, que ia pregar o evangelho, mas ele é analfabeto. Não sabia ler. Só que ele disse, um dia, indo para a carvoaria, ele tem um toque do Espírito Santo, ele disse, é hora de você entregar a sua vida para Jesus. Ele se ajoelha, do pouco que ele tinha ouvido, ele disse, Senhor, eu entrego a minha vida para ti, muda a minha história, quero pregar o teu evangelho. E não tinha nenhuma uma igreja na região ali dele, disse que ele fala que ficava 15 dias orando para o Senhor, depois convertido, Senhor, me mostra uma igreja, me mostra onde eu ia e tal. Ele chega na igreja e diz, eu quero ser batizado. Não tem mais protocolo não, já entendi, me batiza. Só que ele tinha o sonho de ser pastor, mas ele não consegue ler. Só que ele criou o mecanismo de achar a palavra de Deus aqui, sabe a sequência dos livros na sequência, ele sabe, pelo menos os textos ele já manja, e ele abre a Bíblia e maneja muito bem. Ele fala assim, eu fico abismado quando eu vejo alguém que lê na minha igreja, que tem que fazer isso aqui. Vim no sumário para achar um livro da Bíblia. Ele falou, eu fico abismado quando tem alguém que lê, tem esse dom e tem que vir no sumário para saber um livro da Bíblia. Só que ele disse que aí o Senhor começou a dar palavras para ele. E ele tem mais de 300 sermões escritos, sem escrever, porque ele chama a sobrinha dele, o Senhor vai dando a palavra, revelando no Espírito, e a sobrinhazinha dele vai escrevendo. Ela fala para ele, ele reitera o sermão e prega. E prega. E ganha vida. E transforma pessoas. E avança no reino. Esse é um discípulo de Cristo. Esse é um discípulo de Cristo. E a pergunta, meu amado irmão, é: como
no meio disso tudo a gente se enxerga. Se a gente se enxerga como discípulo ou como multidão. Essa é uma pergunta individual, pessoal, intransferível. Mas o nosso compromisso aqui enquanto igreja, meu amado irmão, é que você seja um discípulo de Cristo. Pode baixar as luzes, projetar aqui. Paty, a gente já está caminhando para o final. Queria chamar o Marcelão aqui no teclado, se ele estiver por aqui, por favor. Isso aqui é um pouco do resumo do que a gente falou hoje, né? Os 5 pontos que a gente refletiu. O primeiro é que a multidão não é boa e ruim, não é sobre números. Existe fiel e incrédulo com 1, com 10, com 1 milhão, com 10 milhões. O segredo está na fidelidade do coração. Jesus ele usava a multidão que estava à sua disposição para semear. A multidão podia ser 2, 10, 50, 10 mil. Jesus enxergava um indivíduo na multidão, onde a gente vive numa sociedade que as pessoas só enxergam números e relevância. Jesus enxergava todos pessoalmente. Jesus ele não rejeita um coração quebrantado. Ao ver aquele coração da mulher do fluxo de sangue e de Jairo prostrados, ele diz: é isso que eu quero. É isso que eu quero. E ali por fim, Jesus ele interage com a multidão, ele prega para a multidão, mas o fim é que essa multidão entenda que ele morreu por todos e se rendam a ele para se tornar verdadeiros discípulos. Nós temos que caminhar na multidão para pregar o evangelho, mas o fim não é caminhar legal com a multidão, é formar discípulos. Obrigado. Glória a Deus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pode baixar as luzes. Vamos ter um momento aqui de reflexão. E como a gente conecta o que a gente aprendeu dessa passagem com a nossa vida real. O problema lá era muito claro. Grandes multidões seguindo o mestre, mas com pouquíssimos discípulos. Essa é a nossa problemática hoje. Grandes multidões que seguem, que até entendem alguma coisa de Jesus, que acham ele um cara legal, mas que não são discípulos. O problema é o mesmo. A graça que alcançou Jairo e a mulher do fluxo de sangue está disponível para todo aquele que se curva totalmente ao mestre, se ver pecador, se ver indigno e diz: Senhor, muda a minha história, eu rompo com o judaísmo, eu rompo com todo o status quo, porque eu sei que tu és o mestre, o Messias, o Filho do Deus vivo, que veio nessa terra para mudar a minha história. Só que depois de se curvar ao mestre, se dedicar ao mestre é um caminho sem volta. Você tem que se dedicar a viver condizentemente nos padrões que ele estabeleceu. Você entrega a sua vida. A confissão de fé é uma confissão que você abre mão da sua vida, do seu governo e entrega para o Senhor. É isso que é confessar a fé cristã. Que nós possamos fazer essa autoavaliação, refletir se nós temos caminhado como discípulos ou como as multidões. Se você é um novo convertido, não coloque um peso sobre você muito grande, porque na verdade você está no processo de amadurecimento. Mas se você é um crente com 2, 3, 4, 5, 10 anos e não vê nenhuma mudança, abra o olho, meu irmão. Porque Jesus ele discipulou os deles em 3 anos para mudar o mundo. Não é para ter um processo de amadurecimento de 20, 30 anos, não. Isso é o mundo que está dizendo. Mas e como é que eu amadureço, Júnior? Primeiro, se vendo como pecador, se refletindo que é indigno, que só em Jesus a gente vai conseguir mudar essa história. Encarando o evangelho como um padrão de vida prioritário. Adentrando a fé cristã como uma fé real. Nós, enquanto igreja aqui, nós não queremos que você entre e saia no domingo. Nós queremos cuidar da sua vida, pastorear, caminhar com você. E a forma disso ser feito é através das células da igreja, onde você vai abrir sua vida para ser cuidado e cuidar de alguém. Se você já está na célula, nós queremos que você se abra ao voluntariado. Não dá para você crer numa fé cristã, dizer que ela é tudo o que é e não contribuir um mínimo do seu tempo para que esse reino se expanda. Não dá para você dizer que Jesus é tudo o que é e não ter vida devocional com Ele, porque o que muda não é o que acontece na multidão, é o que acontece no secreto, no quarto. Jesus nos orientou: vai para o teu quarto, fecha a porta. Não, Jesus, eu sou o teu discípulo, mas eu não tenho vida íntima contigo. Eu disse: misericórdia, eu não tenho
apego à palavra, quando eu vi aquele homem desdentar e citando vários versículos de cor, amando a palavra de Deus, ele se abraçava com a Bíblia, sabendo que ela é a referência. E muitas vezes a gente trata a palavra de Deus como mais um livro, como qualquer coisa. E a oração que nós temos feito aqui enquanto pastores, a pastora Raquel pregou recentemente quanto a isso, é: dai-nos filhos, Senhor. Dai-nos filhos espirituais. Nós queremos, em nome de Jesus, aqui ser uma incubadora de bebês espirituais, para que eles cresçam, se fortaleçam, se tornem homem e mulher de Deus maduro, para que cuidem de 8 bebês. Se fosse no campo da Botânia, nós queremos ter um ambiente pronto para que a sua semente entre, ganhe força e comece a gerar fruto. Porque o próprio mestre diz, ao ver uma árvore que não dava fruto, ele mandou secar. Ele mandou secar. Em João 15 ele diz que os ramos que não dão fruto ele corta, e aos que dão fruto ele poda. E diante dessa palavra, eu tenho um primeiro convite a você que está nos assistindo no YouTube, ou que vai assistir, ou que está aqui. Talvez você se viu na multidão. Eu estou na multidão, sim, eu me reconheço que eu estou na multidão, mas eu nunca dei esse passo de fé que a mulher do fluxo de sangue deu, e que Jairo deu, que foi realmente se render ao mestre, se curvar e dizer: Jesus, eu abro mão da minha vida, eu abro mão do controle e entrego a minha vida para você. Se tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer esse voto, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que é para você que está com a mão erguida, a festa no céu. Hoje anjos celebram a salvação que chegou na sua casa. A graça de Jesus alcançou. Se você está aí pelo YouTube, coloque o seu nome, a sua cidade. Repita essa oração comigo, com toda a fé. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu me reconheço como pecador, como pecadora. Te peço perdão, Senhor Deus amado, por ter andado distante de Ti, em rebelião contigo. Perdoa, Senhor Deus amado, os meus pecados. Eu reconheço, Pai, que Tu és o Filho de Deus, que Tu és, Senhor Deus amado, Senhor, Salvador, que o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Muda a minha história, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome. Mas tem um outro convite, que você ficou ali, rapaz, eu acho que eu estou meio discípulo e meio multidão. Às vezes eu acho que eu estou discípulo, às vezes eu acho que eu estou multidão. E não é sobre se você tem ficha de membro, se você se batizou ou não. É sobre uma decisão pessoal sua. Da mesma forma que o filho pródigo esteve distante e quer voltar, Jesus também quer fazer esse convite. Eu caminho no Evangelho, tenho muito tempo, mas quando eu vi a concepção do que é ser discípulo, eu só me vejo como multidão. Você também pode fazer essa oração. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, em algum tempo eu já te confessei como meu Senhor, mas confrontado pela Tua palavra, Deus, eu me entendo que eu sou multidão e não discípulo, Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha história. Me ajuda, Deus amado, através do Teu Espírito Santo, a viver condizentemente com o Teu sacrifício na cruz. Livra-me, Senhor, de ser um cristão meia boca. Livra-me, Senhor Deus amado, de ser um cristão medíocre. Me ajuda, Deus amado, a viver por esse Evangelho com toda intensidade. Me ajuda, Deus amado, a dar frutos. Me ajuda, Deus amado, a contribuir para o Teu reino. Em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!